pessoal, vamos falar sobre açúcar. Vou testar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Vamos lá então. E aí, meu povo, vamos falar sobre açúcar e vício? Uma pergunta muito recorrente. Talvez o alimento que as pessoas mais têm dificuldade de modificar e de se habituar a comer diferente. Deixa eu iluminar aqui. Então, eu resolvi falar sobre esse assunto porque é um tema bastante recorrente, tá? O açúcar é uma droga, isso a nutrição já não tem mais nenhuma dúvida com relação a isso. Inclusive tem muitos estudos fazendo exames de imagem, né, como a ressonância magnética. Então eles colocam um grupo de pessoas que fizeram ingestão de açúcar, levam para uma ressonância e pegam um grupo de pessoas que usam a cocaína, levam para ressonância magnética. E aí eles comparam esse exame de imagem. Então ali os especialistas, né, os neurocientistas concluem que os estímulos, né, as imagens, os estímulos cerebrais são muito parecidos naqueles que utilizam açúcar e aqueles que utilizam a cocaína. Então, os estímulos são muito parecidos, os mecanismos de dependência também, tá bom? Entendido isso, vamos pro próximo passo. Como que isso realmente acontece? Uma pessoa que tem vício em açúcar, gosta muito de doce, ou gosta muito de carboidrato, principalmente os refinados, né? Tem uma dependência em açúcar, simplesmente pelo fato de olhar, sentir o cheiro, ou até mesmo de pensar nesse alimento, isso já desencadeia algumas reações bioquímicas. Então, a pessoa viciada, ela só de pensar ou ver o alimento, ela começa uma liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é responsável pela sensação de prazer e bem-estar em nosso corpo. Então ela pensa, ou sente o cheiro, ou vê, e já começa aquela sensação, aquela euforia de necessidade, entre aspas, de ingerir aquele alimento, tá? E a pessoa não resiste, vai lá e abocanha o carboidrato, o açúcar. E aí sim vem o segundo passo, ainda mais dopamina é liberada. Junto com a dopamina também é liberado alguns opioides, que além de conferirem sensação de prazer e bem-estar, também geram um mecanismo de desejo, aumentam o desejo e a compulsão, aquela coisa de comi e quero mais um pedaço, quero mais um pedaço, quero mais um pedaço. Então aquelas pessoas que comem às vezes um chocolate, uma barra de chocolate e nem se dão conta, nem percebem isso, porque ela tá dando a primeira mastigada e já tá pensando na próxima mordida que ela vai dar. É instantâneo, né? É automático, isso é uma compulsão, é um vício, ela tá em busca daquela sensação que lhe conferiu prazer e bem-estar novamente, tá? E isso acontece, hoje tem muitos estudos mostrando que quando a gente associa o açúcar à gordura, essa reação é ainda mais intensa. Então, por exemplo, alimentos com açúcar e gordura. Vou citar alguns aqui. Sorvete em massa, né, o milkshake. Então, tem muito açúcar e tem muita gordura trans, uma combinação bombástica em termos calóricos e em termos de estímulo de vício, tá? Bolacha recheada, Nutella e o próprio chocolate ao leite, o chocolate branco, né? São combinações de açúcar com gordura que vão fazer esse verdadeiro frenesi alimentar, eu ia falar uma palavra aqui, né? Essa fissura pelo doce,
tá bom? Identificado isso, né? Você fala assim, Tarles, eu tenho isso, eu sinto isso, eu sou viciada em açúcar, o que que eu faço? Tá? Como que a gente trata isso? Como ele é um vício, no meu ponto de vista, é como a gente trata na sociedade qualquer pessoa que tem um vício, realmente evitando a utilização do alimento. Não é aquela pessoa que gosta de um doce e consegue comer moderadamente, mas aquela pessoa que gosta de um doce e come desenfreadamente ou tem a necessidade da ingestão diária e frequente daquilo ali. Então, eu não acho eficiente uma pessoa que, eu troquei o açúcar branco pelo açúcar mascavo. Ok, você está ingerindo um açúcar que conserva os nutrientes da cana-de-açúcar, que tem um teor nutricional ali mais rico, não é refinado, não é polido e tudo mais, mas você não está trabalhando seu mecanismo de vício, porque você está ingerindo açúcar. E muitas vezes isso acontece também com um adoçante, porque você está estimulando o seu paladar ao sabor adocicado. Então você vai continuar gostando de sabor adocicado. Muitas vezes o adoçante também faz esse estímulo, tá? Então, algumas pessoas, a forma de trabalhar é assim, vamos tirar esse açúcar, vamos introduzir um adoçante, e aí a minha sugestão são os adoçantes não sintéticos, né, como stevia, xilitol, talmatina, né, pra gente, que a gente sabe que são adoçantes seguros até o momento, e que também, no caso do xilitol principalmente, não é aquele adoçante extremamente doce, com aquele residual amargo no final. Isso é um adoçante que vai diminuir aquele amargor do alimento, vai adoçar um pouco, conferir mais doçura ao alimento, mas não vai ser extremamente doce, tá? Então, tem o xilitol e tem, por exemplo, esse adoçante aqui, que é o Sutillift, que é uma mistura de talmatina com xilitol, stevia, é um mix, tá? Inclusive apropriado para uso de forno e fogão. Tá. Então, e tem gente que consegue fazer essa transição rápido, assim, prefere sair do açúcar ao sem nada de açúcar, do que usar um adoçante. Tem gente que faz essa interseção muito mais rapidamente. Particularmente, eu demorei algum tempo para fazer a troca do açúcar pelo sem nada, né? Eu fiquei um bom tempo usando adoçante, e aí eu usava sim o xilitol, então foi um processo que durou bastante tempo, né? Eu gostava de sentir o sabor doce, e aí hoje eu consigo usar sem nada. Não estou me usando aqui como exemplo, só estou me colocando aqui como eu sei o que você passa e tem um respaldo de além do científico, de prática minha e de experiência pessoal para poder passar aí para vocês. Né? Então, com o tempo você vai treinando o seu paladar a gostar de coisas menos doces, né? Então, a gostar de um café sem açúcar, a gostar de um chocolate de 80% de cacau, a gostar de uma fruta não tão madura, extremamente doce, sim, de uma fruta mais para verde, né? Ou ao ponto, né? Não ter que gostar das coisas assim tão docinhas, tá? Isso é um treino, como a gente treina um exercício, uma modalidade esportiva para ficar bom naquilo, com o tempo a gente vai ficando melhor, ou como a gente, com o tempo de trabalho, você vai adquirindo experiência e vai ficando bom naquilo que você faz. O treino do paladar também é dessa maneira, é uma questão de treino. Isso é rápido? Não. Isso é fácil? Depende, é difícil? Depende da sua perspectiva. Fácil e difícil, na minha opinião, é uma questão de perspectiva de cada um, tá? Como eu falei, é uma questão de treino de paladar, e isso leva um tempo. Você precisa estar ciente e disposto a entender que isso leva um tempo, e não querer uma mudança de um mês para o outro. Tem gente que faz muito rápido, mas tem gente que leva mais um tempinho aí, como eu levei, tá? E aí eu poderia fazer uma sugestão de leitura aqui, que é esse livro, O Poder do Hábito. Esse livro é muito bacana, gente. Não é um livro de nutrição, tá? É um livro sobre hábito no geral, que
conta algumas, coloca algumas situações e algumas delas envolvem alimentação, hábitos alimentares, mas não é só uma questão de hábito alimentar, tá? Então ele explica ali, o autor, que muitas vezes nós vamos adquirindo hábitos são coisas automáticas, que muitas vezes nós fazemos sem pensar, né? Tá ali no piloto automático. Então ele coloca que se nós identificamos os gatilhos que nos desencadeiam os hábitos, a partir do momento que eu reconheci esse gatilho, eu posso desenvolver mecanismos para burlar esse gatilho. Ou seja, se eu tenho um vício em determinado alimento e ele está associado ao hábito de chegar em casa e comer ele, ou de chegar da academia e comer ele, ou de sentar no sofá, ou de repente está associado a algum mecanismo, alguma coisa que eu faço rotineiramente no meu dia a dia, de repente burlar esse gatilho que me faz desencadear um hábito alimentar, por exemplo, pode me ajudar a burlar esse hábito e desencadear um novo hábito alimentar, tá? Não é tão simples assim, não é? Tô dando uma breve resumida, é um livro aqui de quase 400 páginas, na verdade, mas que é bem fácil a leitura e eu sugiro para todos, tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho para dizer aqui para vocês, que açúcar é um vício. Quanto antes você tentar se libertar disso, mais rápido você vai conseguir enxergar os benefícios da não utilização desse antinutriente, verdadeiro veneno que está presente na nossa rotina e cada vez mais frequente, e cada vez a introdução é mais precoce na vida dos seus filhos, das pessoas mais jovens que convivem conosco. Beleza, gente? Vou encerrar por aqui, vou dar só uma lida aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta e a gente já encerra aqui, porque ainda estamos no meio do dia. Bom, é isso então, pessoal. Boa quarta-feira para vocês. Deixe seus comentários aí embaixo e até o próximo encontro. Tchau, tchau.